Na semana passada, o tema do Insight foi a questão do amor. Hoje, continuamos o tema. Confere aí. Gente, boa tarde. Hoje a gente está começando mais um Insight. A nossa ideia, como eu falei semana passada, era a gente dar continuidade numa situação, como eu comentei na semana passada, que ainda é tabu, ainda é sinônimo de tabu para todos nós, que é o amor. A gente começou passando, na semana passada, a minha ideia foi trazer um pouco de como se dá essa situação relacionada ao amor, as nossas escolhas futuras e como isso tem muito a ver com as nossas identificações na infância, passando pela adolescência até culminar com a fase adulta. Hoje a gente vai entrar um pouquinho em como a gente faz essas escolhas, em como se dá essa abordagem dessas escolhas, né? Porque sim, existe um formato peculiar da gente estudar, analisar e servir de instrumento para psicólogos ou até para o próprio casal se determinar com relação à sua relação. É muito interessante. Eu achei importante, isso aí foi tema meu de estudo da minha faculdade, do término de conclusão de curso, quando eu fiz a psicologia. Então, trazendo uma pincelada à tona, a gente faz nossas escolhas, então, como eu falei na semana passada, com relação a um amor mais maduro na fase adulta, dependendo de como a gente tem a nossa criação na infância, de como é o nosso recebimento, a nossa gratificação, a nossa satisfação e gratificação na troca de sentimentos quando a gente é infantil, quando a gente passa para a adolescência, enfim, culminando na fase adulta. Muitas mulheres, quando chegam na fase adulta, das mulheres, e isso na verdade não é muitas, são todas, todas nós, mulheres, passamos por uma situação que quando nós conseguimos nos desprender de pai e mãe com facilidade, a gente consegue passar por um amor maduro. Já os homens é mais difícil. Eles já preferem um amor maduro diretamente relacionado à mãe, porque a mãe que é a identificação deles, né? Para a mulher deveria ser igual, mas a mulher não, a mulher é mais afeto. Então a mulher ela passa obrigatoriamente, quando ela vai ao encontro do relacionamento dela, maduro ou não, ela passa, porque ela já conseguiu, então, se desligar, se desvencilhar do amor de pai e mãe. O homem não, o homem procura na mulher a mãe dele, literalmente. E como isso, né? Geralmente ele parte do pressuposto que a mulher deve ser uma mulher mais madura, para poder levar esse relacionamento adiante, ser a base desse relacionamento, o que facilita ele a caminhada posterior, né, no relacionamento adulto. Por isso, a grande maioria dos homens, ao escolher uma mulher madura, eles, num primeiro momento, para eles é mais fácil arranjar uma amante, uma mulher secundária, né? Porque eles têm uma ideia diferenciada entre amor maduro, a família, essa conquista que eles têm, e para muitos essa conquista ela está muito distante da sexualidade, que para a mulher consegue levar essa sexualidade para o relacionamento. O homem tem essa dificuldade, ele vê essa mulher com respeito, então ele procura numa outra pessoa, numa outra mulher, um objeto de depreciação, que ele possa ter a satisfação dele sexual, porque para ele é difícil ele fazer esse entendimento de que a própria mulher dele, com essa questão sexual e a questão afetiva, sejam a mesma pessoa. Então isso é muito comum nos homens, eles procurarem uma relação externa, né, que eles tenham que manter. Às vezes 1, 2, 3 mulheres, enfim, conforme a situação com que eles amadurecem ou não, né. É normal isso, porque para eles há uma dificuldade maior em trazer para o objeto escolhido que a relação sexual não seja depreciada, né.
Há uma outra questão bem importante que eu vou abordar, que é com relação à idealização. A mulher faz muita diferença, mais que o homem, de um amor real para o amor idealizado. Geralmente a mulher casa com uma situação de amor idealizado. E isso acaba trazendo problemas futuros. Por quê? É normal para o homem também? Sim, é normal isso acontecer. Mas o homem tem mais resistência a poder manter esse relacionamento. Porque justamente por aquilo que a gente viu anteriormente. Ele consegue pegar no externo uma situação que consiga satisfazê-lo de outras formas, né? Para ele ter essa completude conforme a sua masculinidade solicita. Com relação à mulher, ela idealiza esse homem. E quando... por que a idealização cai? Porque o dia a dia, a realidade é muito diferente. A realidade, ela exige literalmente o convívio, a intimidade, a paixão, o compromisso. E isso é muito difícil tu manter no dia a dia. E a nossa sociedade, cada dia mais, ela nos pede um desempenho maior. E hoje em dia a gente já não está mais vivendo conforme as nossas necessidades. A gente está vivendo para manter uma situação social, para nos adaptarmos socialmente. E isso deixa muitas arestas abertas em muitas pessoas, na grande maioria da população, porque eles não estão à procura da felicidade, eles estão à procura de um encaixe social. É muito diferente. Então, para a mulher, quando ela se dá conta dessa situação de idealização, que isso não existe, né, que ela traz para a realidade essa relação dela, quando ela se dá conta disso, geralmente ela tem que ter uma resiliência muito forte para conseguir dar conta do que ela vai encontrar, do que ela vai vivenciar. Porque a mulher, ela traz uma situação de infância que foi muito desenhada, foi muito sonhada. Então, ela traz esse sonho para a relação dela. Quando ela se depara que aquilo ali não é mais um sonho, realmente é a realidade, acontece essa frustração, acontece depressão, acontece uma série, ansiedade, uma série de situações assim, psicologicamente problemáticas que vão fazer com que ela tenha que lidar com essa situação de uma forma mais madura e talvez de uma forma até infeliz, porque não houve essa peneira anterior para poder trazer... é muito rápido o relacionamento que geralmente o pessoal traz para... assume, né, um compromisso de uma forma muito acelerada, e essa aceleração tem um preço, porque quando você vai trazer isso para a realidade, ela tem é completamente diferente daquilo que tu idealizasse, né? Ela realmente sofre alguns baques. E nesses baques, conforme o casal vá se ajustando ou não, devido a essas diferenças, porque para o homem é mais tranquilo. Ele traz a mulher para a realidade, mas essa mulher, ele pensou bem na escolha. Essa escolha foi muito bem pensada, mas ela tem atributos que, para ele, a intimidade sexual passaria por um outro patamar, que a depreciaria. Então, por isso, esta é a razão de uma procura fora por uma mulher que traga essa idealização para ele, porque ele quer manter de uma forma intocável essa mãe que ele escolheu para os filhos, tudo mais, como se as duas coisas não pudessem andar juntas. Então, essa é a maior clareza que tem que se ter para o casal, tanto a idealização de uma que é muito ostensiva, que é da mulher, como essa divisão que há para o homem em entender que a mulher é a mesma coisa, né? Tanto para um lado como para o outro. Essa situação de desejos sexuais, os dois sentando e conversando têm condições de resolver numa relação e essa relação ser madura. Para isso, essas diferenças, esses altos e baixos, essas diferenças em que momento está cada um o que faz uma relação, como é que essa relação se une ou se deteriora, indo para uma traição e infidelidade, que a gente vai ver num outro programa. Para isso existe uma escala, que foi a escala que eu falei semana passada, que é a chamada escala triangular do amor. A gente tem uma sumidade nesse assunto, que é um escritor, psicólogo, enfim, PhD,
nisso, ele, se não me engano, ele é inglês, né? Ele trouxe à tona essa triangulação, que traz muita explicação a respeito dos relacionamentos. Ela é um triângulo, literalmente, onde há 3 tipos de sentimentos e eles vão intercalando entre si, né? Um deles é a intimidade, o outro seria a paixão e o outro o compromisso. De tal forma que há 8 combinações. Estas 8 combinações, elas vão trazer que tipo de relacionamento esse casal está. Como é que é feita essa análise? Geralmente é um psicólogo, né? Eu fiz essa análise num trabalho de curso, ela é bem complexa, mas ela é muito gratificante. É composta de 45 itens, 45 perguntas, né? Que na minha conclusão de curso, enfim, no meu trabalho, eu peguei 156 casais, héteros, com formação superior, casados, né? E eu quis fazer esse instrumento para ambos do casal, para saber em que momento que eles se encontravam. Então é bem interessante a gente ver a articulação desses sentimentos para vocês poderem entender como isso acontece. Eu vou passar agora para vocês essas tipificações. Gente, tô com uma folhinha aqui, uma colinha, a gente é humano, vamos ter que passar por isso, porque eu achei tão importante, acho necessário eu trazer essas combinações para vocês poderem entender. Na verdade, o vértice, esse triângulo, tem 3 vértices. Esses vértices correspondem a cada um dos sentimentos. Esses vértices não são estanques, tá? Eles podem ter um vértice que seja um pouco maior do que o outro, dependendo dos sentimentos que a gente vai descobrir nessa aplicação dessa testagem. Então, para dar um exemplo, tá? A ausência dos 3 sentimentos, que eu acho importante, a gente teria o desamor, tá? Que são relacionamentos do dia a dia, relacionamentos já desgastados e que não teriam mais nenhum significado. A mesma coisa seria com nós tendo os 3 sentimentos presentes, né? Que seria o compromisso, a paixão e o compromisso, a paixão e a intimidade, tá? A gente tendo esses 3, nós teríamos o amor ideal, que é o amor completo, não é? Aí a gente tem várias variações, assim, eu vou passar por cima, pincelando. Em outra combinação, teríamos só o amor amizade, numa outra combinação, um amor apaixonado, onde a paixão seria sozinha, ela funcionaria sozinha, seria só esse sentimento. Nós teríamos o amor baseado só no compromisso, obviamente só por ter apenas o compromisso presente. Teríamos o amor onde traz a intimidade e a paixão. Teríamos o amor onde só teria a intimidade, ou seja, os outros 2 elementos estariam fora, os outros 2 sentimentos. Teríamos o amor fugaz, onde não existiria nada de intimidade, ou seja, só paixão e compromisso. Teríamos ainda o amor completo, né? E o desamor, como eu havia falado antes. Eu achei importante eu trazer isso aqui para vocês, porque assim, ó, o amor durante toda a jornada do casal, ele não é um amor estanque. Ele não fica... esse momento que o casal vai fazer testagem é um momento para a gente descobrir aonde está essa pessoa. De repente, não necessariamente o casal está no mesmo vértice, sabe? Tem uma das partes que está no amor fugaz, o outro está no amor idealizado, que seria o amor apaixonado. Então, assim, ó, qual é a função da psicologia? Ao determinar isso, ao determinar essas variantes, claro que não são só essas, não é um teste fácil da gente poder interpretar, mas é muito interessante o resultado dele. Ao determinar essas variáveis, você vê o momento de cada um. E aí você pode trabalhar a aproximação desse casal, se assim ele quiser. Isso é muito normalmente usado nas terapias de casais que trabalham afinco para poder unir esse casal ou não, de acordo com o desejo do casal, como ele quiser, como ele queira levar esse relacionamento mais para frente ou não. Ou numa simples amizade, porque as combinações dos relacionamentos são as mais variadas. Não existe uma combinação única e estanque e única e certa.
Existem casais unidos por situações financeiras, existem casais unidos pelos filhos, existem casais unidos pelo amor, existem casais unidos pela paixão, pelo sexo, por conquistas, né? As variáveis são as mais diversas. O importante da gente entender é que essa triangulação, se a gente for estudar a fundo e trazer esses elementos, essas combinações, o resultado delas é muito interessante para o casal. Seria muito interessante que o casal quisesse aplicar isso com um psicólogo, aplicar essa testagem e descobrir em que momento ele está para um desenvolvimento melhor do relacionamento ou até mesmo para uma separação madura. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Eu dei uma pincelada, obviamente, eu sempre falo de desdobramentos, é complexo o tema, mas eu espero ter trazido um pouco de luz para vocês. E se vocês quiserem mais algum contexto sobre o amor, mais alguma pauta sobre esse assunto, vocês me sigam lá no Instagram, me solicitem, façam as perguntas e eu preparo isso para um próximo momento. Eu agradeço a atenção de vocês, tenham todos uma boa semana, a gente se vê semana que vem falando sobre infidelidade e traição. Até lá!